comigo no segundo livro do profeta Samuel. O seu capítulo de número 13. Hoje nós estamos encerrando a segunda semana do mês da família, que trata sobre a candeia na criação dos filhos. E quando eu vi a mensagem do pastor Fauéder, dando ciência que a missionária Miriam não vinha, o Espírito de Deus me trouxe à mente esse texto bíblico que eu quero trabalhar com os irmãos. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 13. Nós vamos somente ler o verso primeiro. Eu vou ler primeiro e depois vocês vão ler comigo, tá bom? Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 13. E aconteceu depois disso, que tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Amnon, filho de Davi, a amou-a. Vamos lá? 1, 2, 3. Antes de se assentar, eu gostaria que você olhasse para o seu irmão e dissesse o que eu vou repetir aqui, o que eu vou afirmar. Olhando para ele, você vai dizer: você é guardião da sua família. Pode ser melhor, eu quero que você agora seja a boca de Deus, olhe para ele, se puder, olhe para ele, segure a mão dele, faça alguma coisa aí como profeta, mas diga para ele: você é guardião de sua família. Tome assento em nome de Jesus. Na proposta do mês da família, desta segunda semana, nós temos essa temática maravilhosa sobre a candeia na criação dos filhos, com base no que escreve Lucas no capítulo 8, verso 17, pois nada há encoberto que não haja de ser manifesto, nem oculto que não haja de ser conhecido e vir à luz. É com base nessas declarações inseridas no capítulo 8 do Evangelho de Lucas, e também no capítulo de número 13 do segundo livro de Samuel, que eu queria convidá-los a uma rápida reflexão nesta noite, acerca da leitura que acabamos de fazer. E se eu pudesse dar um tema sugestivo para a minha reflexão nesta noite, uma vez que vai falar com todos nós que somos pais e que envolve a criação dos nossos filhos, eu gostaria de sugerir um tema bastante propício para o culto desta noite: o silêncio que traz destruição. O silêncio que traz destruição. Pastor, que tema é esse? É o tema proposto no capítulo de número 13 do segundo livro do profeta Samuel. Eu tenho visto nesses últimos dias que antecedem o arrebatamento da igreja, falando agora para os pais, um dos grandes desafios que cercam a nossa geração, principalmente nós que somos já adultos, constituímos família e temos a responsabilidade de criar os nossos filhos. Eu sei que aqui nessa noite, pastor Davi Gregório, nós temos muitos pais. E nós temos pais aqui com diversos perfis. Nós temos pais amorosos, nós temos pais atenciosos, nós temos pais no modelo mais rústico, nós temos pais mais liberais, mas o fato é que todos nós estamos inseridos nesse contexto de responsabilidade e criação dos nossos filhos.
Nós acabamos de cumprir aqui uma liturgia com a apresentação de uma criança, uma família que recebe um filho e que traz ao altar para ser apresentada ao Senhor como forma de engrandecer a Deus por todos os benefícios que Ele nos faz. Mas muitas das vezes nós, como pais, nós nos esquecemos da nossa responsabilidade. Ou muitas das vezes, como pais, nós queremos colocar sobre os nossos filhos um jugo que não lhes pertence. E eu quero falar nesta noite a pais que estão aqui e que precisam saber da sua responsabilidade, não somente no ambiente da educação dos seus filhos, não somente no ambiente do cuidado e da provisão para que os seus filhos se sucedam bem na vida, mas eu quero falar da sua responsabilidade como guardião da sua casa, como alguém que tem a responsabilidade de criar, de assistir, de defender e de entender que, embora os seus filhos estejam sob sua tutela, eles não são seus, eles pertencem ao Senhor e são herança do Senhor. Talvez esse seja o grande desafio do nosso tempo. E foi acertada então a inspiração recebida pelo nosso pastor de trazer o tema candeia para a criação dos nossos filhos nos dias em que nós estamos vivendo. Porque a criação dos nossos filhos não tem a ver somente com a qualidade da educação que a gente pretende dar a eles. A educação dos nossos filhos não está somente atrelada ao nível de conforto que nós queremos dar a eles. A educação dos nossos filhos está principalmente atrelada e alicerçada no papel que nós devemos exercitar enquanto guardiões da nossa casa e da nossa família. E quando eu olho para isto e me deparo com o texto que eu li, eu sou impactado pelo poder da palavra. Porque essa história bíblica que eu vou partilhar com vocês aqui nesta noite, ela tem pelo menos algumas lições que precisam ser ditas em alto e em bom som para que pais e mães que me ouvem aqui nesta noite não enveredem pelo caminho do silêncio dentro do ambiente familiar, mas que se posicionem como sacerdotes do seu lar, como guardiões da sua casa, para que o diabo não venha enganar a sua família, como enganou esta família. O tácito silêncio deste pai destruiu todas as perspectivas que ele tinha de gerar filhos abençoados e felizes. As muitas ocupações desse pai fizeram com que os seus filhos fossem criados em um ambiente de absoluta liberdade, sem que se freasse os rumos para qual essa liberdade estava caminhando. E todo o excesso de liberdade sem fiscalização vai gerar o princípio da anarquia, vai gerar o princípio da bagunça, vai gerar o princípio do descomprometimento com as coisas espirituais. E essa é a triste história do nosso irmão Davi. Esse texto bíblico é rico porque ele começa apresentando uma família num ambiente social perfeito. E isso me chocou muito, porque eu já venho lendo esse texto já há alguns meses. E todas as vezes que eu olho para ele, eu fico impressionado com o cuidado com que Deus cuida da promessa que ele faz a Davi. Mas não se esqueça que o que vai manter a direção da tua casa, o que vai manter a sua família protegida, desculpe a minha sinceridade, não é a qualidade de conforto que você dá para ela. Não é a qualidade da escola que você colocou. Não é a fiscalização em cima dos educadores.
O que vai dar garantia e sustentação para a tua casa, para que os seus filhos sigam o exemplo que está na palavra, é uma candeia acesa dentro do centro do teu lar. Aonde a luz, as trevas não imperam. Aonde a luz, não há dúvida. Aonde a luz, a presença de Deus está no meio. E essa história, essa narrativa bíblica, começa nos contando uma situação que, em decorrência do silêncio, se tornou uma tragédia sem precedente. E olhando para o texto, eu consegui entender algumas verdades aqui que eu quero partilhar em rápidas palavras. A primeira coisa que eu vejo nesse ambiente, nessa construção do capítulo 13 do segundo livro de Samuel, é que o capítulo começa dizendo: e aconteceu depois disto. O que aconteceu depois disso? Nós vamos olhar para os capítulos anteriores e nós vamos ver que Davi sempre foi um homem muito ocupado. Davi tinha ocupações como chefe de estado. Davi tinha ocupações como rei. Davi tinha ocupação como soldado. E Davi também tinha ocupação como pai de família. Isso está muito claro no texto. Mas nesse ambiente familiar, e já que o tema propõe hoje, candeia na criação dos pais e dos filhos, as muitas ocupações de Davi lhe impediram de participar ativamente da criação e da educação dos seus filhos. Davi teve muitos filhos. Davi teve muitas concubinas, pelo menos 20 a Bíblia diz. A primeira mulher de Davi foi Mical, filha de Saul, que não entendeu o propósito de Deus e por isso não gerou filhos. Davi tem uma outra mulher por nome Ainoã, aquela que é levada no capítulo 30 do segundo livro de Samuel, lá pelos amalequitas. O problema não era a constituição de família. Davi constituiu famílias legítimas. E como rei, também concubinas, com quem ele teve filhos. Mas o fato é que o capítulo de número 13 vai apontar que Davi tem pelo menos 3 filhos aqui, que vão dar um norte para o comportamento deste pai, que em nome das ocupações do seu dia a dia, se esqueceu do detalhe de ser governante da nação, mas de ser um pai com a candeia acesa dentro de casa. O texto vai apresentar o primeiro filho, Absalão. O texto depois vai apresentar uma segunda filha chamada Tamar. E o texto vai apresentar aqui, nesse contexto que eu trabalho com os irmãos, sobre criação de filhos, o terceiro filho, Amon ou Aminon, como você queira chamá-lo. E diz que nesse ambiente familiar perfeito, eu estou falando de filhos que pertencem à linhagem real. Penso comigo e consulto a igreja. Que dificuldade tinha essa família? Que dificuldade tinham esses filhos? Eles eram ricos. Afinal de contas, eles eram filhos do rei. Quais eram os problemas de relacionamento que essas crianças poderiam enfrentar? Se houvesse no tempo de Davi, mas não havia, como há hoje, nós não poderíamos aplicar aqui o princípio do bullying, porque era filho do rei. O tratamento era especial. E além de ser especial, as meninas tinham uma proteção estatal para demonstrar a virgindade e a pureza. Toda filha, mulher, tinha a vestimenta separada, diferenciada das demais, para que quando passasse na cidade, os homens respeitassem, não como filha do rei, mas como alguém pura, limpa e que estava sendo preparada para a constituição de uma família. Mas o texto vai contar uma história e uma narrativa muito forte. A Bíblia vai dizer que nesse ambiente familiar perfeito,
em que tudo era para dar certo, as muitas ocupações de Davi não lhe permitiram perceber que silenciosamente, por falta de candeia acesa dentro do seu lar, Satanás encontrou uma brecha para trabalhar um sentimento maligno no coração de um dos filhos de Davi. E quem é esse filho? O seu nome é Aminon. A Bíblia diz que Aminon começa a ter desejos estranhos. E desejos que não chamaram a atenção do seu pai. E que também não chamaram a atenção da sua mãe. Certas brincadeiras que com o passar do tempo foram produzindo atitudes que deveriam ser um sinal de alerta e dizer: acenda a candeia porque tem alguma coisa errada. Já na geração de Davi, nós vimos o diabo, irmã Andréia, a senhora que é mãe de filhas, encontrando uma forma sutil de colocar no coração de um dos filhos de Davi, o amado de Deus, amigo de Deus, companheiro de Deus, escolhido por Deus para uma grande obra, uma seta que ninguém percebeu. Você olha para os telefones do seu filho, eu tenho um adolescente aqui, e que agora está 16 anos, lindão, cara do pai, tem nada a ver com a mãe, mas é adolescente. E de vez em quando, Marcos, eu entro no quarto no pé, sapatinho de algodão. Está vendo o que nesse telefone aí, vaso? Está assistindo o quê? Está conversando com quem? Está planejando o quê? Porque ser pai na frente dos outros é fácil, mas você não tem que ser pai na frente dos outros. Você tem que ser pai dentro da sua casa. Ser mãe na frente dos outros não vale. Você tem que ser mãe na sua casa. Mas o silêncio tácito, por conta das ocupações do rei Davi, não perceberam que o seu filho Aminon nutria um desejo estranho. Diga comigo, estranho. O que é a palavra estranho? É algo que causa anormalidade a uma relação harmoniosa e continuada. E o que era estranho, pastor? O amor de Aminon por Tamar. Ô pastor, mas eles são irmãos. Mas e daí que eles são irmãos? Eles são irmãos, mas o amor tem limite. O amor deve ser demonstrado ou representado por gestos, mas também por ações com vigilância. Mas até aqui ninguém se apercebe de nada. E aí o diabo lança no coração de Aminon um desejo sexual pela irmã Tamar. E diz a Bíblia que diante disto, um dos irmãos de Davi, isso me chamou muita atenção, Jonadab, filho de Simeia, chega na casa do Aminon e diz: ô obreiro, está doentinho? E o Aminon estava doentinho mesmo, ele estava depressivo, mas era uma depressão do cão. Não era medicinal, não é, tem uma linguagem técnica, né? Não era resultado de uma tristeza profunda, como resultado de uma decepção. Era algo maligno. E não foi o pai Davi quem percebeu. Foi Jonadab, o tio de Aminon. Chegou em casa e diz: meu sobrinho, a tua cara está com a cara de derrota, está acontecendo o que aí, meu filho? Está doentinho? E aí o menino se retrai, porque o silêncio tácito deste menino já era um indicativo de que tinha problema. E aí o tio dá uma carteirada numa linguagem para você entender. Me conta aí, rapaz, o que está acontecendo e eu vou te ajudar. E o menino, num ambiente de confiança, que deveria ter essa relação com seu pai, resolveu contar para o seu tio.
Sabe qual foi o conselho do tio? O conselho do tio foi o silêncio gerado pelo pai para o caminho para a destruição. Ele falou: eu vou te ajudar. Mas a ajuda que Jonadab estava propondo para mim não era uma ajuda que ia trazer satisfação à família, mas ia destruí-la. E Jonadab, meu Deus do céu, Deus está me dando inspiração aqui para falar com alguém nessa noite. A Bíblia diz que o diabo, o nosso adversário, ele anda em derredor de nós, bramando a quem possa tragar. Mas eu não tenho problema com ele. Essa declaração é de Pedro, se não me falha a memória, capítulo 5 da primeira carta de Pedro, verso 7. Mas eu não tenho preocupação com isso, porque Pedro diz que ele anda em derredor de nós, bramando como leão. Mas eu descobri uma verdade imperativa que não pode ser alterada. Ele só brama como leão, mas ele não é leão, porque leão só tem um, Jesus, o leão da tribo de Judá. E ele está aqui nessa noite dando direção. Mas a Bíblia vai dizer que o Jonadab então disse assim para ele: ó, eu vou fazer o seguinte, verso 4. Porque tu amanhã e manhã tanto emagreces sendo filho do rei. Olha a pergunta do tio para o menino. Está ficando magro, meu filho. O pai não viu, a mãe não viu, mas o tio viu. O que é que os outros estão vendo na tua casa que você não está vendo? Dá uma olhada aí para ele, seja a boca de Deus, diga: abre o olho agora. Diga para ele: abre o olho agora. Deus vai dar espírito de discernimento aqui nesta noite. Ou seja, o tio viu o que o pai não viu. O tio viu o que a mãe não viu. Ele viu o quê, pastor? O menino estava ficando magrinho, estava ficando desnutrido. Mas não era por falta de comida, porque olha a pergunta do tio. Não tem justificativa você estar desse jeito. Você é filho do rei. Que conversa que é essa? Aí o menino, então, no verso 5, eu quero trabalhar o texto com vocês. Não nos fará saber a mim? O tio pergunta para o menino. Então ele disse a Amnon: amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão, que era também sua irmã. Aí o tio, no verso 5 do capítulo 13, diz assim: e Jonadab lhe disse, repita comigo essa expressão, e Jonadab lhe disse, mas mais forte, para a gente ouvir e o inferno também ouvir. E Jonadab lhe disse: cuidado com o que você anda escutando. Cuidado com o que você tem permitido os teus filhos escutarem. Olha o que esse camarada falou para o rapaz. E Jonadab lhe disse: deita-te na tua cama e finge-te de doente. E quando teu pai te vier visitar, dize-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão. Pronto, aqui criou uma conspiração contra o pai. Jonadab orienta Amnon a ir para casa, irmã. E fazer, sabe aquelas conversas de filho manhoso que não quer ir para a escola na segunda-feira de manhã? Estou com dor de dente, estou com dor de cabeça. É mais ou menos tudo aqueles grupos, aquelas invenções que eles são práticos de inventar. Mas o tio aqui dá uma pitada de sagacidade. Faz cara de doente. Faz cara que você está sentindo dor. E quando o teu pai, que é o rei, chegar em casa para te visitar, ele vai ficar com dozinha de você. Aí você vai dizer, porque quando está doente, né? As mães aqui, quando é as mães? Levanta a mãozinha aí, as mães. Quando está doente, né, você pode estar atarefada, né, irmã? Do jeito que for. Mãe, dá para você fazer um mingau? Eu fico vendo lá em casa, irmão. Mãe, dá para trazer água para mim? Cara, desse tamanho pedindo água para a mãe. Mas o que é que uma mãe que ama não faz para um filho que ela mesma gerou? Olha a sagacidade do diabo, porque o pai não ouviu o que estava acontecendo. Diz a Bíblia que quando Davi chegou lá, ele contou uma história para Davi, e eu preciso correr. E nessa história ele pede que a menina Tamar venha e prepare 2 bolos diante dos seus olhos, para que ele comesse da sua própria mão. Qual é a primeira coisa que eu consigo identificar nesse texto?
é que Davi, sendo esse homem decidido que era, Davi sendo esse homem ocupado que era, Davi sendo esse pai que presumidamente era um exemplo de pai, ele não se apercebeu por conta da sua omissão que estava acontecendo dentro da sua casa. Eu tenho algo de Deus para dizer para vocês aqui nessa noite. Se a tua candeia está apagada, Deus vai te dar autoridade hoje dentro da tua casa. Eu quero que você levante a tua mão direita para o céu. Não tenha vergonha de levantar a mão, porque eu também vou levantar a minha, porque eu também preciso desta autoridade. E você vai dizer assim comigo: Senhor Jesus, abre a minha mente, abre os meus olhos, aguce os meus ouvidos, para que eu possa ouvir, para que eu possa ver e possa proteger a minha casa de toda maledicência e de todo o projeto do diabo para destruir a minha família. Aqui entre nós, até porque a mensagem não é pentecostal, é de reflexão, é um texto expositivo. Aqui entre nós, Davi era um pai com excelentes intenções, pastor Juscelino. O senhor é pai, não é? Qual é o pai que não tem boas intenções, pastor Dario? Que me conhece desde pequenininho. Qual é o pai que não tem boas intenções com o filho? O meu pai, quando colocou esse nome de Davi, ele tinha a melhor das intenções. Porque a palavra Davi quer dizer amado do Senhor. Quando eu coloquei o nome no meu filho, que Deus me deu por inspiração, eu coloquei porque Deus tem um plano na vida dele. E a mãe resolveu acrescentar: coloca Davi na frente do Caleb. Eu digo: mas Deus não falou. Não, mas eu estou falando. E manda quem pode, obedece quem tem juízo. É assim. Qual é a parte que você não entendeu? Então nós não podemos dizer aqui que Davi não tinha boas intenções com seus filhos. Porque Davi teve muitos filhos. Mas tem 3 que me chamam a atenção, pastor Paulo Éder, você que é pai de filhos. Davi teve pelo menos 3 filhos que ele demonstra essas boas intenções. O primeiro é Adonai. Olha o nome que ele dá, Adonias. Ele dá o primeiro nome para o filho, Adonias. Que o primeiro é Salomão, Gededias, que nasce primeiro, não é? Depois que o menino morre lá por profecia de Natã, não vingou lá aquele pecado que ele arrumou lá por causa de Urias, mas aí na sequência diz a Bíblia que ele sai do luto e vai se relacionar com Betseba, e de lá vem o primeiro filho, o filho mais velho, que é conhecido como Salomão. Mas ele teve outros filhos. O filho Adonias, pastor Aguinaldo, a etimologia do nome Adonias está ligada a Adonai. E quem é Adonai na Bíblia? Adonai é o Deus Todo-Poderoso. Davi estava dizendo: eu estou agradecido a Deus porque Ele me deu alguém que vai ser grande na terra dos viventes. Davi tem outro filho. Olha como ele tinha boas intenções. Ele tem outro filho, o próprio Salomão, cujo significado, o nome autêntico é o Gededias. E o Gededias tem um significado interessante na Bíblia, porque vai dizer que ele é amado de Deus. Ele é alguém que foi desejado por Deus. Como é que eu posso dizer que esse homem não tinha boas intenções? Mas ele tem ainda um outro filho, que é o Absalão. E quem é Absalão na Bíblia? Qual é a etimologia do nome Absalão? O pai da paz, o pacificador, aquele que promove pacificação no ambiente. O que o nome significava? É que onde Absalão chegasse, não podia ter guerra, tinha que ter paz. Aonde Absalão chegasse, tinha que ter harmonia, não tinha que ter confusão. Aonde Absalão chegasse, significado do nome de boa intenção do pai, deveria ter festa e não guerra. Mas nada disso aconteceu. Davi sonhou com o bem dos seus filhos, mas os sonhos de Davi não foram capazes de fazer com que eles se tornassem realidade. Eu sei que tem muitos pais aqui que me ouvem aqui. E talvez eu esteja falando a pais aqui, eu já vou terminar, que pensem no futuro do seu filho. Que bacana, você deve pensar mesmo. Você deve cuidar dos seus filhos.
Você deve proteger os seus filhos. Mas você deve também trabalhar com o princípio de que somente essas boas intenções não serão suficientes se os seus filhos não estiverem guardados debaixo de um ambiente de glória, de unção e de proteção. Eu estou aqui com vontade de profetizar. Se quiser receber, receba. Mas eu estou declarando aqui nessa noite que nenhuma ferramenta preparada contra a tua casa, nenhum projeto, nenhuma mandinga, nenhuma macumba, nenhuma erevássia, lamanto, quebérbia, nenhum silêncio programado contra a tua casa, aquele olhar invejoso. Mas por que lá tem alegria? Não tem. Não se preocupe com o que estão falando. Seja guardião da tua família e entenda que as boas intenções não são suficientes para garantir o futuro da tua casa. Desça dentro da tua casa, acenda a candeia da oração, acenda a candeia da comunhão, acenda a candeia do respeito, e Deus vai honrar a tua fé. Eu vou caminhando para o final. Lembram que eu falei que Davi, num primeiro momento, é conhecido como um pai que decide coisas? Davi não era um molengão, não, irmãos. Davi era um cara que quando chegava lá, ele resolvia mesmo. Ou resolvia no diálogo, ou resolvia na espada. Mas nem tudo a gente resolve na espada. E nem tudo a gente resolve no diálogo. Tem que ter o meio termo. Mas isso não foi suficiente para colocar em proteção esses 3 filhos. Lembram depois que eu falei que Davi é um pai que tem boas intenções? Olhe para o irmão que está do teu lado e diga: boas intenções não são suficientes para proteger o futuro do teu filho. O que você tem que fazer, faça agora. Se tem que repreender, repreenda agora. Se tem que corrigir, corrige agora. Se tem que chamar, vai ficar birrudinho, vai ficar de mal, que fique de mal. Mas é melhor você chorar agora do que chorar depois. Mas eu não vou chamar atenção, porque as minhas intenções com meus filhos são as melhores. E o diabo trabalhando no silêncio. E o silêncio anunciando a tragédia e a destruição. Mas nesta noite o Espírito de Deus me dá uma palavra de autoridade. Ele vai sacudir a tua casa, vai fazer barulho lá dentro, vai acender as candeias que estão embaixo da cama, que está dentro do armário, que está lá dentro da televisão, que está no videogame. Vai quebrar tudo e vai trazer harmonia para a tua casa, para que o nome do Senhor seja glorificado. E embora Davi fosse um pai decidido e um pai cheio de boas intenções, aqui me choca, pastor Davi. E eu caminho para o final. Davi era um pai ausente, estando presente. Eu vou repetir. Davi era um pai ausente, estando presente. Ele não conseguiu enxergar o que o seu irmão enxergou. E o que os amigos do seu irmão enxergaram. E o que a própria sociedade do seu tempo enxergou. Ele não consegue enxergar que nesta ausência de corpo presente. Pastor, o que é isso, a ausência de corpo presente? Você é um defunto. Desculpe aqui a sinceridade da minha fala. Você é um defunto. Você não é referência. Eu tenho muito juízo, pastor Manuel. O senhor é pai de filhos. Tenho muito juízo no que eu estou falando. Porque eu tenho um filho ali, ó. Não seja nada nesse mundo. Seja uma referência de mulher de Deus para a tua filha. Seja uma referência de homem de Deus para o teu filho. Quantas mães não estão chorando hoje porque fizeram as suas mães chorarem? A tua mãe dizia para você: não chega à meia-noite. Você chegava às 2 da manhã. Quem manda sou eu. Hoje a tua filha chega às 5. E aí depois a gente vem aqui com uma hipocrisia muito grande. Eu quero acender, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero que a candeia... Não. Não. Deus está gritando: não. Abra o teu olho.
Coloque os teus ouvidos para ouvir. O teu silêncio tácito está levando a tua casa à destruição. E ele é silencioso, ele não chama a atenção. Davi não percebeu que com a sua ausência em corpo presente, a sua boa intenção não foi suficiente para proteger os seus filhos dessa armadilha do diabo. Ele não ligou para a tragédia que aconteceu dentro da casa de Aminon. A Bíblia diz que quando Aminon violenta Tamar, e eu não quero entrar no texto, provavelmente, que ele é muito forte, ela sai desorientada. E para mostrar que ela não era mais pura, a Bíblia diz que ela se suja com cinza. E ela rasga as suas vestes. Porque ela está enojada dela mesma. Mas ela está enojada de ter sido abusada pelo seu próprio irmão. Pelo silêncio tácito e ausência provocada de seu pai. Mas a minha Bíblia diz ainda no capítulo 13, que no caminho para a sua casa ela se encontra com Absalão. E quando Absalão vê aquela sua irmã com a sua face cheia de cinza, a sua roupa rasgada, ele interroga. Absalão viu o que o pai não viu. Absalão leu o que o pai não conseguiu ler. Você está vindo da casa de Aminon? Porque Absalão já sabia das más intenções do irmão. Aí a menina se retrai, Rafael, ela chora. E o Absalão diz, fica tranquila. Numa linguagem para você entender, vem para cá. Vamos para minha casa. A Bíblia diz que ela ficou 2 anos na casa de Absalão. E sabe o que ela esperava do pai? Que o pai chamasse Aminon e repreendesse ele. 2 anos! Davi não falou nada. Davi não repreendeu, Davi não chamou, Davi não castigou. Davi simplesmente falou, isso acontece. É o politicamente correto. É a linguagem da nossa geração. Sabe qual é a definição do politicamente correto? Não tem nada a ver. Tudo é relativo. Nada é absoluto. E a Bíblia diz que depois de 2 anos, meu Deus do céu, Absalão começa a maquinar o mal contra Aminon. Veja a tragédia. Um incesto, um amor platônico, doentio, maligno. Você criou filha para casar. Você não criou filha para colocar na estante, não. Eu estou falando para essas mães possessivas que não estão aqui, não. Estão na igreja lá do fulano de tal. Que acha que a tua filha é um babylu, que é um lustrezinho que você vai colocar lá e ficar olhando para ela. Não. Você criou filha, Deus te deu filha para casar. E você tem responsabilidade de cuidar dela enquanto ela está dentro da tua casa. E você, paizão, bonitão, que só pensa na saúde do corpo e não entende o que Deus está dizendo na casa. E aí quando a tragédia vem, ninguém gosta de mim, ninguém ora por mim. O Senhor nesta noite está te dando um choque de realidade. Receba a palavra, receba a palavra, receba a palavra. O menino armou no coração, vou matar o meu irmão, já que o meu pai não fez nada, eu vou acabar com essa sem vergonhice, vou matar ele. Eu preciso terminar, mas eu preciso falar isso aqui, Lírio. Olha que desastre, um amor platônico que não foi percebido, diabólico, diga isso é coisa do cão, é coisa do Satanás, é coisa do Satanás. Eu fico ouvindo umas conversas, aí é longe, não é aqui não, aqui é tudo gente boa. Mas o Espírito de Deus está denunciando o pecado nesta noite, na boca deste velho pregador.
Deus está chamando você à santidade. E a santidade não começa aqui, começa lá na tua casa. Dá uma olhada aí para ele e diz: acenda a candeia aí, acenda a candeia aí, e Deus vai trazer luz. Ô Valdir, me dá um pouquinho de retorno que eu já não tenho uma garganta. Eu quero terminar aqui. Diga comigo: o silêncio de Davi não lhe permitiu perceber que Absalão estava gritando e pedindo socorro. Eu estou assustado com essa geração. Na última festividade da igreja, na nossa sede matriz nacional, uma menina de 14 anos subiu no 5º andar. E ela tentou se atirar lá de cima. Ela foi segurada por algumas pessoas que estavam ali, que viu que ela era típico aquele ambiente, e correram e seguraram. Quando pegaram nos braços, os braços tudo cortados. Não é, pastor, é incrédulo? Não, crente. A mãe é dirigente do ciclo de oração. Pastor, mas tem isso na igreja? Tem. Tem na igreja, tem fora da igreja, tem diante dos nossos olhos, tem fora dos nossos olhos. Basta que você queira enxergar. A omissão de Davi, Maurílio, não permitiu ele ver o amor maligno do filho Aminon com a sua irmã Tamar, sua filha, que ele devia como pai honrar e proteger. E também não viu o desejo maligno, Aguinaldo, que nasceu a partir do momento dessa tragédia. Se não fosse uma, agora tem duas. E o coração de Absalão estava voltado a matar o seu irmão. Dá uma olhada para o teu irmão e seja a boca de Deus aí agora. E diga assim: Deus vai te dar direção. Oh meu Deus, eu estou sentindo graça de Deus aqui. Eu não vou mais adiantar, mas eu preciso terminar dizendo isso. Deus vai te dar graça. Deus vai te dar a eravácia. Pode levantar tuas mãos. Se não quiser levantar uma, levanta logo as duas. Deus vai te dar graça. Deus vai te dar discernimento. Deus vai te dar autoridade. Mas o projeto que Ele tem para a tua casa não vai cair por terra. Deus vai guardar. Deus vai guardar a tua casa. Eita, que eu tô... Não dê glória a Deus, não. Aguenta aí, pastor, que heresia quer. Não, eu quero que você ouça. Glória a Deus você dá depois. Então, o que o Absalão queria, pastor? O Absalão não queria um rei. Absalão só queria um pai. Absalão não queria o dinheiro do reino. E nem os presentes que o pai lhe dava. Absalão só queria amor. Sabe amor? Eu, quando o Caleb era pequenininho, eu acordava ele brincando com ele, soprando dentro do umbigo dele. Ele ficava muito bravo. E aí eu inventava uma ferramenta imaginária para dizer que eu estava montando e desmontando ele. Isso marcou a vida dele. De vez em quando, desse tamanho, agora não dá mais, porque é desproporcional o tamanho dele para o meu. Já estou velhinho, já estou idoso, encosta em mim, eu já estou... Ai. É coisa de quem é crocante, né? Mas eu falo para ele: filho, papai é crocante, mas quebra. Vai devagar. Era isso que o Absalão queria, Marcos. Ele queria um pai que fosse amigo. Um pai que não terceirizasse a educação dos filhos para a televisão, para o videogame. Um pai que não pegasse o celular como moeda de troca para convencer o menino a vir para a igreja, ficar no joguinho, ficar no tigrinho. Não, pastor, deixa o menino, é melhor aqui do que lá fora, mas Deus não te chamou para trazer o menino aqui, para ficar brincando no joguinho, mas para receber a palavra que cura, a palavra que sara, a palavra que transforma. Absalão não queria um discurso. Quem manda aqui sou eu. Você não precisa dizer. Aliás, você já começou a parar de mandar agora. Quando você começar com esse discurso, vem aqui esses paizão assim, não tem aqui não, tá? Aqui é tudo gente boa, mas tem uns pais xarope. Aqui quem manda sou eu. Pronto, você já não manda mais nada, meu caro. Porque quando chegou nessa fase, é que a tua autoridade já foi embora.
E aqui tem um sentido espiritual. Eu era pastor em Jardim Boa Vista no ano de 2001. E aí, pastorzão, vai chegando um determinado tempo que você vai ficando relaxadão. Pregador muitos anos. Não, isso aqui dá um jeitinho. Corre lá no manual de esboço, pega um lá. Hoje tem uma mensagem quentinha lá. Um dia eu tive um sonho, que eu chegava na igreja e eu estava pregando e a igreja cheia. Preste atenção, isso aqui é a autoridade de Deus. E aí, quando eu estava pregando, passava um vento na igreja e quando eu me via envolto em um lençol. E alguém vinha por trás e tirava esse lençol e mostrava a minha nudez. Aí o Espírito de Deus falou comigo: entra pelo caminho, porque você só está vivendo de aparência. Tira a televisão da tua casa, meu irmão. Tira lá o jogo da tua casa. Faz um propósito. Vamos marcar quarta-feira, que vai ser o jejum da igreja da regional. Então, hoje não tem televisão, hoje não tem joguinho, hoje não tem videogame, hoje não vai brincar de boneca. Hoje eu vou chegar, vou levantar o altar, vou chamar todo mundo em volta, nós vamos orar. Deus vai receber o culto e vai acender a candeia da minha casa. Quantos levantam a mão para adorar o nome do Senhor nessa noite? Eu queria terminar, mas eu não posso, porque o horário não me permite. Mas eu vou terminar essa mensagem. Eu quero que você fique de pé. E eu queria chamar pais aqui que precisam orar, ou que precisam de oração. Não é oração porque você está quebrado em pecado, não. É oração porque Deus quer transformar a sua vida. Se quiser, venha correndo, porque eu também não vou insistir com ninguém. Se quiser, venha correndo. Estou falando com pais que precisam criar os seus filhos do temor do Senhor. Se tem desejo, venha para frente, porque Deus vai te dar graça, Deus vai te dar direção, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar estratégia, Deus vai te dar conforto e alegria no coração, para que o nome dele seja glorificado. Mas não tenha medo não, venha porque Deus vai honrar a minha fé, e se não for pela tua fé, vai ser pela minha fé. Mas nós vamos ver aqui famílias fortalecidas, nós vamos ver aqui famílias crescendo, nós vamos ver aqui famílias abençoadas, para que o nome de Jesus seja glorificado nessa noite. Eu estou sentindo Deus aqui, eu estou sentindo Deus. Davi, vem cá, meu companheiro, vem, que você está sempre com a lamparina acesa. Ora aí, para depois entregar o microfone por favor. Querido Deus, Pai de Jesus Cristo, aqui está, Senhor, estes pais, estas mães. Ó Deus, nós somos instruídos pela Tua palavra nesta noite. Dai-nos graça, Senhor, na condução da nossa família, como guardiões da nossa casa, Senhor. Dai-nos entendimento, sabedoria, para que possamos continuar criando os nossos filhos no temor à Tua palavra. Senhor, blinda o nosso casamento, blinda a nossa família, acampa os Teus anjos, Senhor, ao redor das nossas casas. Coloca por terra, meu Senhor, todo dardo, todo laço do maligno, aleluia, porque na verdade, meu Senhor, Davi colheu o que plantou, porque quando era para estar na guerra, ele ficou no palácio, e é um perigo quando alguém fica no palácio com a mente vagando vazia, e é um ditado popular que diz que mente vazia é oficina de Satanás, e Davi naquele dia pecou, e o pecado de Davi fez com que a espada não saísse de dentro da tua casa, mas Davi se humilhou, aleluia, oh glória ao nome de Jesus. No Salmo 51, ele se humilhou e disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Ó Deus, aleluia, nos ensina a humilhar, a descer na tua presença, a reconhecer as nossas mazelas, os nossos pecados, as nossas ignorâncias. Trabalha no nosso psicológico, nos dê graça na condução dos nossos familiares, para que em tudo o teu nome seja glorificado. Dai-nos uma visão aguçada, dai-nos uma visão de águia. Não deixe o diabo entrar pela espreita, mas cerca a nossa casa, cerca o nosso lar, cerca com os teus
teus anjos, para que o teu nome seja glorificado. Obrigado, Senhor, pela condução da tua palavra, pela instrumentalidade do teu Filho, que foi usado para nos orientar. Ajuda-nos, Senhor, a orar dentro das nossas casas, a guardar, Senhor, os nossos filhos, como a galinha, Senhor, ajunta os seus pintainhos debaixo das suas asas. Protege as nossas famílias, protege os casamentos que estão balançados, repreende o divórcio, repreende pelo poder do teu sangue, aleluia, dá vitória para o teu povo. Guarda os nossos filhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus.